Quem está cursando pós-graduação, você precisa do documento que comprova que você está cursando a pós-graduação e tem que ser o quê? Uma pós-graduação que seja reconhecida pelo MEC, né? Instituição de Ensino Oficial. Para futuros residentes, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo que não te contaram sobre a residência. Eu irei fazer uma abordagem do decreto que regulamenta a residência jurídica dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Quero pedir para você que se inscreva no canal, deixe seu like e que, se possível, compartilhe esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. E sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador. Pessoal, aqui então estou diretamente do site do tribunal. E aqui nós temos a aba de residência jurídica. Mas o que eu quero mostrar para vocês? A gente tem uma resolução que regulamenta a residência jurídica dentro do tribunal, né? Então, a gente tem uma regulamentação geral, mas tem a regulamentação dentro do próprio tribunal, né? Que é como que vai funcionar a residência jurídica dentro do tribunal. Então, se vocês quiserem ter acesso, né, basta entrar no site do tribunal e colocar residência jurídica. Eu posso deixar o link para vocês dessa página aqui também, né, para facilitar. Mas o que a gente vai analisar aqui? A gente vai analisar esse decreto judiciário aqui, ó, TJGO 24 de 2022. Vou abrir aqui, no meu computador já está aberto. Então, vou mostrar para vocês aqui do que se trata. Então, ele vai instituir aqui o programa de residência jurídica no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Beleza. Esse decreto vai trazer aqui disposições gerais, né, acerca da residência jurídica e disposições específicas, como que será dentro do próprio tribunal. Então, disposições gerais, nós temos aqui um artigo 2º, que vai falar quem que pode cursar aqui a residência jurídica, né, quem pode preencher as vagas de residente jurídico. Então, ele fala: a residência jurídica constitui modalidade de ensino destinada a bacharéis em direitos que estejam cursando especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado ou ainda que tenham concluído o curso de direito há no máximo 5 anos. Recebi muitas dúvidas em relação a isso, né? Como assim há no máximo 5 anos? Para você cursar residência jurídica, você precisa ter concluído seu curso de direito há no máximo 5 anos atrás. Então, se você concluiu há mais de 5 anos, você precisa de estar cursando uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Para quem tenha menos de 5 anos, você não precisa de cursar a especialização, basta você fazer o processo seletivo, né, que você poderá assumir normalmente. Então, a ideia aqui de cursar a especialização é só para quem passou esse prazo aqui de 5 anos, ou seja, você formou em direito há mais de 5 anos. Então, aqui o artigo 3º, né, vai falar sobre atividade, né, sobre o que você vai fazer. Ele fala que a residência jurídica consiste no treinamento em serviço, abrangendo ensino, pesquisa e extensão, bem como auxílio prático aos magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, nos desempenhos de suas atribuições. Daqui o que você já percebe? Que a residência jurídica ela é mais voltada para atuar em gabinetes, né? Você vai trabalhar, a maior parte do seu tempo será em gabinete, né? Então, ele já deixa isso aqui especificado. Então, você vai auxiliar tanto os magistrados como os servidores. Há a possibilidade de você ser lotado na residência jurídica, igual eu falei para vocês, em áreas administrativas, né? Mas a grande parte das lotações são para trabalhar em gabinete. E é uma oportunidade muito boa, né, de aprendizado. Aí vem o parágrafo 4º, o artigo 4º, que vai falar: o programa de residência jurídica visa ao aprendizado e ao desenvolvimento, que é o mais importante, né? Desenvolvimento de competências técnicas próprias da atividade profissional, a fim de contribuir com a inserção do bacharel em direito no mercado de trabalho e com o seu desenvolvimento moral e ético. Lembrando que a residência jurídica ela vale como prática jurídica. Então, essa primeira parte ela fala mais voltado para quem se destina à residência jurídica, são orientações gerais, né, para quem vai prestar o processo seletivo e o que você vai fazer depois que você passar no processo seletivo. Eu vou trabalhar alguns pontos específicos, né? Não vou analisar todo o documento, mas alguns pontos assim que, principalmente os pontos que as pessoas me perguntaram, vou falar aqui, né, nesse documento. Porque esse documento aqui não vai fugir, né, do que acontece na nossa prática, né? Então, nossa prática de residência jurídica é orientada por esse documento aqui, por esse decreto. Então, aqui fala sobre o processo seletivo, e aí o artigo 6 fala: a admissão do programa de residência jurídica ocorrerá mediante processo seletivo público, com devida publicação de edital e ampla divulgação, abrangendo a aplicação de prova objetiva e discursiva de caráter eliminatório e classificatório. Então, está falando sobre como que deve ser o processo para você ingressar na residência jurídica. E outra coisa que eu acho muito bacana no edital, nesse decreto, é que ele já determina as matérias que devem cair. Ó. O conteúdo programático para a realização das provas objetivas e discursivas compreenderá as matérias de direito constitucional, direito penal, direito civil, processo civil, penal e direito administrativo. E as especificidades de cada disciplina constará do respectivo edital de seleção. O que é bom para a gente que é da área do direito? Porque eu acho muito ruim, por exemplo, eu fazer um concurso para analista. Aí cai lá, português, raciocínio lógico, informática. Cara, essas matérias é terrível, né? Sendo que a maior parte do nosso trabalho a gente está ali tendo contato com disciplina jurídica. Português é muito importante. Mas, assim, às vezes nas cobranças, né, acaba que o enfoque maior fica sendo ali em português. Às vezes as bancas colocam peso 2 no português. Então, assim, eu acho muito complicado isso. E aqui a gente tem um edital, né, que é determinado pelo próprio decreto aqui, que vai abranger somente matérias jurídicas. Então, não faz sentido que você ter, por exemplo, português ou matérias que sejam além disso. O próprio decreto que já determina que não será nada fora disso aqui. Então, os editais tendem sempre a cobrar essas disciplinas.
que é uma regra instituída por esse decreto. Vou passar aqui mais um pouquinho para frente. Então, ao ingressar no programa, o bacharel será intitulado como residente, né? O nosso título. Inclusive, quando você recebe o seu crachá de identificação, você tem um nominho lá, residente. Então, tô passando aqui rapidinho, interrompendo o vídeo, só para te pedir para se inscrever no canal. Não esqueça de se inscrever. Deixe seus comentários também com sugestões de vídeo. E vamos voltar para a tela do computador para a gente terminar a análise do decreto. É isso mesmo. Os requisitos para admissão, né? Isso aqui é mais em relação à documentação. Então, você deve apresentar uma série de documentos. Inclusive, se você dá uma lida aqui, ó, é importante você ler isso aqui, porque assim, você pode ser surpreendido no momento da entrega dos seus documentos. Quando eu fui fazer o processo seletivo de residência, como a gente não tinha muito parâmetro a nível nacional, a residência era muito nova, eu me guiei muito por isso aqui, ó. Então, vê se você já tem todos esses documentos aqui, ó. O documento comprobatório de conclusão do curso de Direito. Às vezes você formou, mas ainda você não pegou o seu documento que comprova que você concluiu. Então, corra atrás desse documento, né? Tem muitas pessoas que irão fazer residência e me falaram, né? Eu tô terminando o curso de Direito, será que vale a pena fazer? Vale a pena fazer. E aí, o que eu recomendo? Algumas faculdades, igual a minha faculdade mesmo, lá tem a opção de você fazer a colação de grau extraordinária, porque aí você consegue obter essa documentação. Então, já corra atrás disso. Se você não formou ainda, vai formar, né? Corra atrás dessa documentação. Então, aqui, ó, para quem é formado, precisa desse documento de conclusão. Para quem está cursando pós-graduação, você precisa do documento que comprova que você está cursando a pós-graduação e tem que ser o quê? Uma pós-graduação que seja reconhecida pelo MEC, né? Instituição de ensino oficial ou reconhecida pelo MEC. Então, você precisa de uma pós-graduação que atenda esses requisitos. Outra coisa que eles vão pedir para vocês. Tudo isso aqui, eu estou falando aqui, mas no momento da convocação, eles vão mandar para vocês essa lista e mais um pouquinho, né, de documentos aqui que vocês precisam juntar para tomarem posse ali na residência jurídica. Então, eles vão mandar para vocês todas essas documentações aqui que vocês precisam juntar. Então, documento comprobatório de suspensão do OAB, ou seja, se você já tem um OAB, já está advogando e quer fazer residência jurídica, você pode continuar advogando e só no momento da convocação que eles mandarem a lista lá para vocês, né, falando que vocês foram aprovados, que vai ser convocado, e você tem que comprovar isso aqui, ó, comprovar a suspensão da OAB. E eu não sei como que funciona, né, para quem é advogado, para suspender. Então, aí é uma coisa que no momento da convocação vocês precisam juntar. Declaração de que não atua como residente em outra instituição pública ou privada. O que acontece? Muitas vezes você já foi residente, por exemplo, no Ministério Público, e aí está mudando para o Tribunal de Justiça. E às vezes você está inscrito lá ainda como residente no MP. Então, você tem que comprovar que você não atua como residente no MP, por exemplo. Então, todos esses documentos aqui, eles vão pedir para vocês, certidão negativa de antecedentes criminais, tudo isso aqui são os documentos que a gente, no momento da convocação, tem que apresentar para eles lá. E são muitos documentos. Então, assim, quando você passou na prova objetiva, passou na prova discursiva, já começa a correr atrás desses documentos aqui, ó. Porque geralmente é muito rápido. O nosso processo seletivo de 2023 foi muito rápido. Então, no momento que saiu o resultado ali dos aprovados, eu acho que não passou nem um mês depois, a gente já recebeu o e-mail de convocação. Foi muito rápido mesmo. Então, já corra atrás de toda essa documentação, né, para que você não perca tempo ali, né, não quer cabeça, né? E aí eles falam aqui no parágrafo 2º, né, que é a respeito dos documentos, ó. O residente que não comparecer no prazo de 24 horas após regularmente convocado nos termos previstos no edital, será automaticamente remanejado para a última posição do cadastro de reserva, ou seja, você vai para o final da fila. Então, se você não conseguiu juntar a documentação, por isso que eu falei para vocês, corra, resolva essa parte da documentação aqui rápido, porque aí você vai começar a atividade de residente jurídico quanto antes. E aí a gente tem aqui a seção 3, que vai dispor a respeito das vagas, né? Então aqui ele vai falar, a quantidade de distribuição das vagas destinadas ao programa de residência jurídica é fixada em edital, atendendo sempre à conveniência administrativa. E isso aqui já responde algumas coisas, né? O pessoal perguntou, mas lá no edital está falando que a residência é só presencial, né? Então vai depender da conveniência administrativa. Você pode ser lotado home office, você pode ser lotado presencialmente, mas vai depender da conveniência administrativa. O edital ele só especificou que, via de regra, a lotação é presencial. Então, a gente considera que a lotação é presencial. E pronto. Por quê? Se você for lotado para trabalhar na residência jurídica na forma presencial, você já estava ciente disso, né? Então, prevalece o que está lá no edital. Então, as vagas serão destinadas às unidades do Poder Judiciário do Estado de Goiás, priorizando-se o primeiro grau de jurisdição na forma disposta na Resolução 194 de 26 de maio de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção Prioritária ao primeiro grau. Pessoal, isso aqui foi mais voltado para nosso processo seletivo de residência de 2023. Então, todo mundo que entrou ficou lotado no primeiro grau. No segundo processo seletivo de residência, houveram algumas lotações para o segundo grau. Então, também tem essa possibilidade de lotação para o segundo grau. Claro que a prioridade é o primeiro grau, né? Então, a prioridade da residência jurídica seria para o primeiro grau. Parágrafo 2º aqui, ó. A atividade prática será realizada na sede das comarcas para as quais o candidato for selecionado, em processo seletivo específico para esse fim, podendo ser exercido de modo remoto, a critério do titular da unidade na condição de orientador. Tá vendo, pessoal? Então, o edital tá lá, presencialmente. Tem que ser exercido presencialmente. Então, por isso que eu falo para vocês, não se desesperem.
De preferência, pense no que está previsto no edital, mas o decreto aqui ele regula como que é a atividade dentro do tribunal. O que é isso aqui que está falando? Que o titular ali da vara, por exemplo, o juiz ou o chefe ali que você tiver administrativo, o coordenador, o seu supervisor ali, ele pode disponibilizar para você exercer residência jurídica de modo remoto. Então há essa possibilidade. Apesar de no edital falar presencial, se houver necessidade, o seu responsável ali ele pode determinar que o trabalho seja exercido de modo remoto. É a regra? Não, isso é exceção. Não é todo departamento que tem a opção de você trabalhar remoto. Isso vai variar de acordo com cada unidade, igual ele está falando aqui, mas é possível. Então isso aqui já faz cair por terra, né, aquela ideia lá do edital, né, que tem que ser sempre presencial. Não, isso vai depender de acordo com o critério da unidade que você for lotado, né? Mas o que eu sempre falo é o seguinte, para você não ser surpreendido ou não se frustrar, né, com o processo seletivo, faça considerando que vai ser presencial, porque assim, se não tiver opção para você trabalhar remotamente, você vai trabalhar no presencial, né? Então, na pior das hipóteses, você vai trabalhar no presencial. E se você faz a prova já tendo essa consciência, não, eu tô fazendo porque você é lotado presencial. Então, você não vai ficar frustrado na hora que você começar a trabalhar, né? Mas é possível, sim, o trabalho remoto, né? O próprio decreto aqui, não é eu que tô falando isso aqui é o decreto do presidente do tribunal que organiza, que dispõe a respeito da residência jurídica. Então, isso aqui é um decreto interno. Na comarca, parágrafo 3º aqui, na comarca, o residente bolsista poderá ser lotado em qualquer uma das respectivas unidades judiciárias, podendo haver remanejamento dentro da comarca sempre que institucionalmente necessário. Então, o que quer dizer? Vou falar para vocês aqui o meu exemplo. Quando eu entrei na residência jurídica, nós entramos na semana de conciliação. Então, assim, nós fomos designados para um departamento que estava ali, né, atendendo essas demandas, e a gente atuou ali no aprendizado do processo de intimação das partes para participar ali da Semana Nacional de Conciliação. Então, a gente aprendeu um pouquinho sobre a conciliação. Então, assim, essa questão da lotação aqui, ela pode ser modificada a critério também do tribunal. Então, se o tribunal tiver uma necessidade, né, pode te lotar para outro departamento. E isso é muito bom, porque você vai ter experiências diversas. Né? Eu mesmo gostei demais de trabalhar lá eu trabalhei na CEPAS, né, que é a Central de Pautas. Então, gostei demais de trabalhar o serviço bem tranquilo, né? Aprendi bastante, né, sobre essa parte de intimações. E muitas coisas assim que eu aprendi dentro da residência, né, eu nem fazia ideia que existia. Eu fui estagiário no tribunal em 2018 em uma atividade totalmente diferente. E agora, quando eu retornei para a residência, eu conheci 2 setores que eu nem fazia ideia do quão importante era para o tribunal. Que é a Central de Pautas ali, que faz parte da Sejusc, e agora eu estou na Central de Contadores do tribunal, né, que é a contadoria. Então, assim, é experiência. Então, quanto mais lugares você trabalhar diferente, mais experiência você vai adquirir. E isso vai ser muito importante para você na prática, né? Seja para você se tornar, para quem ali está dentro daqueles 5 anos, para você se tornar um advogado melhor, ou para você se tornar um servidor público, né, que vai atuar nessa área de tribunal melhor, porque você vai ter um vasto conhecimento. Artigo 9º. Os candidatos selecionados poderão ser aproveitados em outras unidades do Poder Judiciário, a critério da administração, em local a ser definido institucionalmente, observado o interesse do candidato aprovado. Então, aqui também abre essa possibilidade de você ser aproveitado, né, pelo tribunal em outras unidades, né? E aí vai considerar aqui o seu interesse, né? Nem sempre também será só com base no interesse do Poder Judiciário, mas também com base no interesse do candidato aprovado. E, igual eu falei para vocês, isso é uma oportunidade. O tribunal dá a oportunidade para você aprender mais. Isso é muito bom, né? Então, são mais oportunidades que vocês terão aqui. E aí aqui o capítulo 3º vai falar da delimitação das atividades, que a gente tem atividades que a gente não pode realizar. Por exemplo, os atos que são privativos do magistrado, a gente não pode realizar. Vai falar aqui, artigo 10º. Os residentes deverão receber orientações teóricas e práticas sobre a atuação do Poder Judiciário ao longo do programa, contando com um magistrado orientador, bem como participar também de atividades e eventos acadêmicos realizados pela Escola da Magistratura. Aqui o que ele vai vedar, então? Os residentes não poderão exercer atividades privativas dos magistrados, nem atuar de forma isolada nas atividades finalísticas do Poder Judiciário. Então, você não pode praticar atos que estão privativos dos magistrados. Né? A residência jurídica ela se destina ao aprendizado. Então, você vai ser avaliado. A todo momento, você vai exercer a sua atividade, mas sempre vai haver um magistrado ali te avaliando, te orientando sobre a forma que você está trabalhando, né? Se é aquilo mesmo que ele espera. Né? Então, o tempo todo você está sendo avaliado. E aí responde até outras perguntas, né? O pessoal pergunta, a residência é de 1 ano? Não é 1 ano, é até 36 meses. Mas se você não cumpre os requisitos que são esperados de nós residentes, né? Você pode ser desligado. Então tem essa possibilidade, aqui nesse documento vocês vão ver isso também. Você tem que pensar que a residência jurídica é igual a residência médica. Você está aprendendo ali. Só que você já tem conhecimento, né? E você precisa colocar o seu conhecimento em prática e da forma correta, né? Então você está sendo avaliado. Se você não está tendo um bom desempenho, não faz sentido você permanecer na residência jurídica.
vamos prosseguir aqui. O artigo 11 vai falar sobre todas as atividades, né, que serão desenvolvidas pelos residentes. Né, vocês depois podem ler no documento aqui com calma. Pesquisa jurídica atinente aos processos judiciais em andamento, elaboração de relatórios para fundamentação de atos judiciais, redação de minutas de informações, despacho de decisões. Então vocês que vão fazer isso, ó, elaborar minutas, né, despacho de decisões de sentenças, é a nossa atividade como residente jurídica. Análise de petições, verificando sua regularidade processual, documentação e fundamento jurídico. E outras atividades definidas pelo magistrado orientador necessárias ao aprendizado, ao impulso dos processos judiciais e principalmente a aplicabilidade dessas ações para a melhoria do aprendizado e da prestação jurisdicional. Então, tudo aqui são as atividades que nós teremos, né, no nosso dia a dia como residente jurídico. Porque às vezes você fica assim, mas o que eu vou fazer quando eu entrar no residente jurídico? Esse documento é um detalhe aqui para você, como que funciona a rotina, né, de um residente jurídico. E é isso aqui mesmo, não vai fugir muito disso aqui não. Então, a nossa prática é isso. E aí aqui vai falar da avaliação, né? Lembra que eu falei para vocês que a todo momento vocês são avaliados? E aí, depois vocês vão perceber, né, que se vocês não cumprem essa avaliação aqui da forma correta, né, tem uma consequência. Então, o magistrado orientador designado será responsável pela avaliação do residente nas atividades e eventos que a escola judicial promover. A avaliação objetiva é analisar necessariamente a qualidade dos trabalhos executados, das peças elaboradas e produtividade do bolsista, bem como relacionamento interpessoal, ética, presteza, capacidade de atender às orientações e normas dos bolsistas. Sobre produtividade, lá no nosso departamento a gente trabalha com produtividade. Então aqui a gente tem um limite, um quantitativo X de processos que a gente tem que analisar. Então, cada departamento é de um jeito, cada unidade vai funcionar de uma forma, né? E aí você vai ser avaliado de acordo com o trabalho daquela unidade ali. Então, olha só, o magistrado orientador preencherá o relatório anual, ou seja, cada ano você vai ter uma avaliação. Então, preencherá aqui o relatório anual, contendo a avaliação do residente jurídico, atribuindo nota de 0 a 10. Permitidas as frações apreciando os seguintes critérios. Então, interesse, ou seja, o quanto você tem mostrado interesse na atividade. A produtividade, ou seja, se você tem cumprido com aquilo que é determinado para você, né, seja em quantidade de análise de processo, né, não sei como que vai funcionar cada departamento, mas no nosso departamento é produtividade, a quantidade de processo. Então, zelo e dedicação e a conduta, né, que é o respeito ali com seus colegas. Né? Então, tudo isso aqui vai ser contado, né, na sua avaliação. E aí o parágrafo 3º fala, o residente deverá obter aproveitamento mínimo de 75% nas atividades e eventos sob pena de desligamento. Então, lembra que eu falei para vocês que tem uma consequência? Não cumprir os requisitos, né, de acordo com o que é estabelecido aqui, né, no parágrafo 2º, você vai ser desligado da residência. E aí nem precisa cumprir um ano, né? Se você já deu ali alguns meses que não está cumprindo esses requisitos aqui, você já pode ser desligado. Então, não necessariamente a residência jurídica vai durar um ano. Pode durar menos se você não cumprir o que é determinado para você. Assim como poderá durar até 36 meses, né? Então aqui o parágrafo 14 vai falar, o artigo 14 vai falar, caso haja mudança de orientador, aquele que deixar a função deverá avaliar o residente até a sua desvinculação, e o magistrado que assumir a função deverá complementar a avaliação fazendo os devidos registros, certo? Então, tudo isso aqui é sobre o que o tribunal espera da gente enquanto residente, né? Cumprir esses requisitos aqui. Você cumpriu, você vai se manter na residência. Não cumpriu, é igual eles falaram aqui, ó, desligamento. E agora chega na parte bacana, né, que é da jornada e da bolsa da residência, né? Isso aqui é o que chama atenção, né? A residência tem uma bolsa muito boa, né? E principalmente para nós que nos preparamos para concurso público, é uma bolsa que te permite fazer viagens, comprar cursos, acessar plataformas de questões, né? Tudo isso com o valor da bolsa que é pago pelo tribunal. Então é uma oportunidade para você investir em você mesmo. Inclusive até mesmo financiar a sua pós-graduação, mestrado, então a bolsa vai te permitir isso. Então os bacharéis aprovados no processo seletivo deverão obrigatoriamente cumprir a residência jurídica em jornada de 6 horas diárias, ou seja, são 30 horas semanais que você vai cumprir de trabalho, segunda a sexta-feira, dentro do expediente forense. Artigo 16 fala o seguinte, o residente receberá bolsa, residência mensal e auxílio transporte paga pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Lembra que o residente jurídico não recebe remuneração, é uma bolsa, né? Então a bolsa é de R$ 3.985. Então, artigo 16 fala da bolsa. Parágrafo 1º. O valor da bolsa será fixado pela presidência do Tribunal de Justiça e divulgado em edital, observando-se necessariamente a disponibilidade financeira e previsão orçamentária. Parágrafo 2º. O auxílio transporte será concedido ao residente em pecúnia, ou seja, em dinheiro. O tribunal paga junto com a bolsa. Isso é muito bom porque você pode, por exemplo, pegar esse dinheiro e usar como você quiser. Né? O tribunal te paga em dinheiro. Isso é muito bom, né? Claro que, tipo assim, a maioria usa para deslocamento, né? Pro trabalho, né? Então, o auxílio transporte será concedido ao residente em pecúnia no mês posterior ao da competência e devido pelos dias de atuação presencial. O que quer dizer isso? Por exemplo, para mim, que atuo no híbrido, eu não recebo esse valor aqui do transporte cheio, que é os R$ 189,20, né? R$ 189,20. Porque tem dias que eu não trabalho presencialmente, então eu recebo somente o correspondente aos dias que eu trabalho presencialmente, que são 3 dias na semana.
Parágrafo 3º. A frequência mensal do residente será considerada para efeito do cálculo da bolsa residente, deduzindo-se os dias de faltas não abonados. Ou seja, dias de falta não abonados são aqueles que você falta sem nenhuma justificativa. Por exemplo, você não junta ali, por exemplo, um atestado médico. Então, vai descontar da sua bolsa. Aí desconta no valor total aqui, nos 3.985. Certo? E aí desconta nos 3.985 mais vale transporte. E aí o parágrafo 4º que vai falar para vocês de onde que a gente tira, né, que a residência dura 3 anos. Né? O decreto ele fala, cada residente receberá o máximo de 36 bolsas, ou seja, são 36 meses. Né? 36 meses são 3 anos. Então você vai ficar ali na residência por até 3 anos, desde que você cumpra os requisitos que a gente já falou lá em cima. Parágrafo 5º, o pagamento da bolsa de estudo estará condicionado ao cumprimento da frequência mensal e poderá ser suspenso ou cancelado nos casos previstos neste ato. O que é bem tranquilo. Parágrafo 6º, a frequência mínima exigida para a certificação na atividade prática é de 90% total e de 75%. Então, você tem que frequentar, né, a residência jurídica de acordo com esses percentuais. Parágrafo 7º. O controle de frequência do residente jurídico será realizado por meio do sistema de ponto eletrônico, cabendo ao magistrado orientador providenciar no prazo de 5 dias úteis o seu cadastramento no sistema. Então, quando você entra no tribunal, eles vão te cadastrar no sistema, né, de ponto eletrônico e vão te cadastrar também no acesso ao sistema do tribunal, né? Então você passa a ter acesso. Ao residente, sem prejuízo da bolsa residência, poderá, mediante inspeção médica, obter licença para afastamento da residência para tratamento de saúde. Então, uma opção que você tem aqui de se afastar da residência jurídica de forma fundamentada é para tratamento de saúde, aplicando-se para tanto, no que couber, as normas reguladoras da licença de saúde no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Outro ponto, artigo 17. Assegurado ao residente, sempre que a residência tiver duração igual ou superior a 12 meses, recesso remunerado, que é muito bom, né? Quando a gente tira férias, não é descontado da gente o recesso, o período de recesso, né? Registrados na frequência mensal em período acordado entre magistrado e orientador. Então, cada departamento você tem a liberdade de combinar esse recesso, né? Então, cada departamento tem a possibilidade de combinar esse recesso. Como funciona, via de regra, o recesso dos residentes? O recesso, nós temos o recesso judiciário. Então, uma parte ela é tirada dentro do recesso judiciário, ou seja, dentro dos 18 dias ali de recesso judiciário. E aí, depois, você fica tendo pendente mais alguns dias, que são um total de 12 dias. Dentro dos 30 dias aqui, né? Então, você depois soma o período do recesso, mais 12 dias que você teria ali restante das suas férias. E aí, você pode combinar com o seu chefe o melhor momento para tirar suas férias. O que é muito bom, não vejo nada de ruim nesse aspecto aqui, né? Então, muito bom essa liberdade de você poder sentar com o seu chefe e falar, eu posso tirar as férias em tal período? Então, havendo disponibilidade e o seu chefe concedendo, você pode tirar. Não tem um fixado aqui, né? Os dias de recesso remunerado previstos no caput desse artigo serão concedidos de maneira proporcional se o residente atuar em período inferior. Tem um cálculo que é feito, né? Se você precisar, por exemplo, tirar as férias antes, né? Ou se você quiser tirar depois, então tem todo um cálculo que é feito para você saber quanto que você tem direito, né? O RH ele sempre se dispõe, né, a nos auxiliar nessa parte aqui. Então não precisa ficar preocupado com relação às férias. Isso aqui o RH ele é muito transparente nessa parte aqui, explica tudinho pra gente. Então, vocês não vão ser colocados na residência e serem abandonados lá. Então, parágrafo 3º. Para os efeitos do cálculo de proporcionalidade, somente será considerado mês de residência quando o período das atividades residentes for superior a 15 dias. Ou seja, se você trabalhou por período inferior a 15 dias, não vai calcular aqui a proporcionalidade. E aí, por fim, pessoal, nós temos aqui as hipóteses, né, de desligamento da residência, né? Então, igual eu falei para vocês, né? Lá em cima a gente já viu algumas hipóteses, né? Mas aqui a gente tem o benefício da bolsa será imediatamente suspenso e ocorrerá a rescisão do termo de compromisso do bolsista nas seguintes hipóteses. Então, por exemplo, falta de assiduidade na atividade prática acima do percentual previsto, ou seja, você não trabalha todos os dias. É um caso que vai levar ali ao cancelamento da sua bolsa e ao cancelamento da residência. Verificação de falsidade ou omissão de informações prestadas por parte do residente. Por exemplo, na juntada de documentos, você juntou lá que você tinha suspendido a sua AB. E aí eles descobrem que você não suspendeu a AB, que você está advogando. Então isso aqui é uma causa que vai gerar desligamento da residência. Outro item aqui, prática de ato compatível com a boa conduta, né? Acredito que ninguém que vai entrar lá vai agir dessa forma, né? Espera-se que não, né? Ao término do período também previsto do termo de compromisso, ou seja, cumprir os 3 anos lá de bolsa. Então você vai ser desligado da residência. Completado o período máximo de 5 anos de conclusão do curso de graduação em Direito, desde que não esteja cursando especialização, mestrado ou doutorado. Deixa eu explicar para vocês como funciona isso aqui, porque isso aqui acontece o tempo todo com a gente, né? Então tem vários colegas que às vezes mandam lá no grupo e tal. Como que funciona? Aqui vai funcionar da seguinte forma. O requisito para vocês ser residente jurídico é ter concluído o curso de Direito há no máximo 5 anos. No meu caso, vou usar o meu caso como exemplo. Eu concluí o curso de Direito e estava ali dando o período de 5 anos. Então, no mês de março de 2024, ia completar ali ia passar ali o prazo de 5 anos que eu tinha concluído o curso de Direito.
Então, como que funciona? O tribunal mandou um e-mail para mim, o pessoal do RH mandou um e-mail pedindo para que eu juntasse algum comprovante de pós-graduação que eu estivesse cursando, pós-graduação, mestrado ou doutorado. Como eu já havia ingressado numa pós-graduação no mês de setembro de 2023, então eu só mandei esse comprovante. Então, se você está dentro ali daquele prazo que vai ultrapassar os 5 anos, você tem essa opção também. Você pode juntar a documentação, aqui, ó, desde que não esteja cursando na especialização, mestrado ou doutorado. Então, você pode juntar a documentação de que você está cursando ali uma pós-graduação, porque você vai ser mantido no programa. Entendeu? Então, isso aqui é bem tranquilo também. Igual eu falei para vocês, o nosso RH, ele sempre entra em contato com a gente, avisa com antecedência, né, para você não ter problemas, né? Então, ele vai te mandar um e-mail, vai te informar tudo. Mas é importante você também não ficar aí só esperando cair do céu, né? Se você está dentro desse período, manda uma mensagem para o RH no e-mail, no WhatsApp deles, ou liga, ou vai lá pessoalmente, né? Se organiza, não fica esperando também cair do céu. Então facilita. Aí aqui a gente está falando sobre as hipóteses de desligamento, né? Então essa é uma das hipóteses. Se você não estiver cursando, por exemplo, especialização, mestrado ou doutorado. A pedido do residente, então se você solicitou, igual a gente teve colegas que pediram desligamento porque iriam tomar posse em outros concursos. Então você pode, é uma hipótese de desligamento. Por abono caracterizado pela ausência não justificada por mais de 5 dias no período de 1 mês ou por 15 dias, né? Se você faltou e não justificou por mais de 5 dias, dentro de um período de 1 mês. Então aqui tem todos os requisitos, né, para que você possa ser desligado da residência. E aqui acabando, né, o documento, né, dos requisitos para obtenção do certificado. Então vou ler isso aqui porque muitas pessoas perguntam, como que faz para... Quando que eu vou ter a obtenção do certificado de prática jurídica? Porque muitas pessoas se preparam para concurso de carreira jurídica. Então delegado, promotoria, juiz, né? Então o pessoal precisa dessa comprovação da prática jurídica. Como que funciona? Ao término da conclusão do programa de residência jurídica, cumpridas as normas previstas nesse ato e estabelecidas no termo de compromisso, o residente receberá um certificado do programa de residência expedido pela Diretoria de Recursos Humanos. Os residentes desligados por razões pessoais ou por falta não terão direito a certificado nenhum de nenhuma atividade realizada no programa. Os casos omissos serão resolvidos pelo diretor da Secretaria do Tribunal de Justiça. Ou seja, aqui só reforça, pessoal, pra gente aquela dúvida, né? A residência jurídica, ela vai durar no mínimo 1 ano. Tá vendo o que ele fala? Ao término da conclusão do programa de residência. Então, presume-se que o programa de residência vai concluir após os 36 meses, né? Se você não cometer nenhuma infração dessa aqui, ó, hipótese de desligamento, você vai ser mantido no programa. Então, não faz sentido você ficar desesperado se vai durar 1 ano ou não, né? Aqui ele já reforça isso aqui pra gente. Então, a conclusão do nosso programa de residência jurídica seria ali, no caso, 36 meses. Você concluiu, você vai receber ali o seu certificadozinho, ó, de prática jurídica. Então, você pode juntar lá no seu concurso, né, que você for fazer, né, que você tem um certificado de prática jurídica. Entendeu? Então, esse é o documento, ó, do desembargador Carlos Alberto França, que é o presidente do tribunal, né, que estava até essa semana, né, na presidência, que fala sobre a residência jurídica dentro do tribunal. Se tiver alguma autorização, a gente está mudando de presidência, né? Mas se tiver alguma autorização, o novo presidente dispor algo de forma diferente, eu trago para vocês, eu falo para vocês aqui, tá bom? Porque eu acredito que muitas dúvidas, né, que a gente tem em relação à residência, né? Então a gente possa ter esclarecido através desse documento. E eu quero pedir para você, né, se você gostou desse vídeo, de alguma forma foi útil para você, deixe seu like, se inscreva no vídeo, né? Que a gente vai continuar trazendo mais informações aqui sobre a residência.